Bem, pessoal, nesta aula nós vamos analisar os componentes do PIB, ok? Para a gente interpretar este crescimento de 0,9%, tá? Você vai ver as manchetes dos jornais, você vai estar agora assistindo jornais, tentando interpretar as informações para fazer a sua prova de atualidades. E como eu disse no início desse nosso curso de atualidades, você precisa estar apto até a identificar qual a notícia que é relevante, realmente é importante para o seu concurso, e qual aquela que não é. Então, realmente, uma notícia a respeito do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, ela é sim importante, ela é sim relevante para qualquer concurso que cobre atualidades, ok? Mas apenas o percentual de aumento ou de queda do PIB, apenas ele é um dado frio. Você precisa ter uma interpretação mais aproximada da realidade disso aí, ok? Bem, eu vou mostrar o crescimento dos componentes do PIB, depois vai fazer a análise de alguns deles, ok? Nós temos aqui, dentro do PIB, produto, nós temos consumo do governo e consumo das famílias, ok? Vamos ler, depois eu falo para vocês. Consumo do governo 3,2%, ou seja, o governo aumentou o seu consumo em 3,2% em 2012. Claro que isso contribuiu para o PIB. Consumo das famílias 3,1%. Serviços 1,7% de aumento nos serviços. Exportações 0,5%, 0,5% de aumento de nossas exportações em 2012. Isso é pouco. As exportações costumavam, olha, estou interpretando, era só para ler agora, depois eu falo. Importações, 0,2% de contribuição. Vamos lá. E nós temos aqui agora parte dos componentes que não cresceram, que pelo contrário, caíram. E aí eu coloquei crescimento entre aspas. Para você entender, estamos analisando os componentes do PIB de 2012. Que foi divulgado agora em 2013 e que, portanto, vai ser cobrado em provas de atualidades ao longo do ano 2013 e até 2014, tá? Ok. Então, a indústria caiu 0,8%. Então, a indústria, isto não é bom, tá? A indústria caiu 0,8%. Menos 0,8%. Agropecuária, menos 2,3%, ou seja, a indústria e a agropecuária não cresceram. Nossa produção industrial caiu em 2012, em referente a 2011. Os investimentos, pior ainda, menos 4%. A nossa formação bruta de capital fixo, menos 4%, isso é terrível. Ok, então nós vimos os componentes que sofreram acréscimo e componentes que decresceram, tá? Componentes que decresceram. Vamos voltar então ao slide anterior e fazer a análise. Bem, consumo, professor, o consumo ele leva ao aumento da riqueza? Sim, nós falamos aqui, eu até falei para você da gangorra que o Banco Central tem, e do governo, né? O governo e o Banco Central tem em relação à taxa de juros, não é isso? Se baixa a taxa de juros, tem a vantagem de incentivar o crescimento. Nós falamos aqui que com uma taxa de juros baixa, uma taxa Selic, que é a taxa base de juros da economia, que puxa as demais taxas, que influencia as demais taxas, já falamos aqui. Então, se nós temos uma Selic mais baixa, isso incentiva o consumo. Incentivando o consumo, as pessoas consumindo mais, as indústrias produzirão mais, as empresas venderão mais e, portanto, contratarão mais funcionários. E isso gera crescimento econômico. O consumo gera crescimento econômico. Gera outros problemas também, que não é hora da gente analisar aqui. Mas o consumo ele gera sim crescimento econômico. Embora o crescimento econômico apenas baseado no consumo, ele pode ser um crescimento econômico não sustentado. Então, é preciso se preocupar quando se quer que o país realmente cresça para valer, é preciso se preocupar com estes itens aqui, ó, que foram justamente os itens que caíram. São esses itens, indústria, agropecuária e principalmente
principalmente investimento, que foi o que mais caiu, menos 4%, isso é uma notícia ruim. São esses itens aqui, principalmente investimentos, a formação bruta de capital fixo, são estes aqui, esse item que vai definir, que vai contribuir em maior parte pela definição, não ele sozinho, claro, pelo crescimento sustentado, ou seja, em vez do voo da galinha, cresce e logo depois decresce, em vez do voo da galinha, para ter um crescimento sustentado ao longo de muito tempo, e, digamos, uma década crescendo, né? Como aconteceu com a China, passar um grande período crescendo, isso sim, é que vai levar a uma solidez na riqueza do país durante bastante tempo. Então, aqui em investimentos, em indústria, é que a gente deveria ter um crescimento maior para sustentar o crescimento do PIB ao longo de muito tempo. Mas, infelizmente, quem realmente sustentou o nosso crescimento, sustentou entre aspas, quem realmente foi, não é sustentar, mas quem realmente o item que levou ao crescimento de 2012, se não fosse ele, a gente poderia ter tido inclusive uma queda no crescimento do PIB, foi o consumo das famílias. Olha aí, as famílias consumiram para valer em 2012. Por quê? Não se esqueça que em 2012 nós tivemos uma sequência de queda da taxa Selic. Ou seja, o Banco Central, de forma inteligente, ao perceber que havia uma recessão lá fora, uma crise econômica grave lá fora, e que essa crise estava batendo em nossa porta, então até o governo apelou, inclusive, querendo, não, vamos derrubar a taxa de juros para qualquer governo, é ideal para a presidência da República, a presidência, todo o corpo que dirige o Brasil em nível nacional, é interessante sim que a taxa de juros caia o máximo possível para que ela incentive a economia. Com a taxa de juros baixa, as pessoas vão consumir mais, porque vão tomar mais dinheiro emprestado, vão comprar mais porque os juros estão mais baixos. Já falei sobre isso aqui. E aí, este consumo em 2012, já que realmente o Banco Central, não é que o Banco Central tenha atendido ao apelo de políticos, não. O Banco Central, ele analisa de forma técnica, ele procura ser o mais técnico possível. Mas o Banco Central viu que dava para descer a Selic, que agora está em 7,25, viu que dava para descer a Selic até 7,25, sem arriscar uma inflação alta, como eu já disse aqui em aulas anteriores. A inflação alta, né, já que as pessoas consumem muito, a tendência é os preços de aumentarem. E uma inflação alta pode corroer o salário do trabalhador, ela pode realmente desvalorizar a moeda. A gente viu que o Banco Central ele tem a obrigação legal de preservar o valor, o poder aquisitivo da moeda, do real. Ok, então foi dita a gangorra, nós temos uma gangorra. Se desce a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, nós temos um aumento do consumo. Esse aumento do consumo, como houve essa queda da taxa Selic ao longo de 2012, esse aumento do consumo, está aqui medido em 3,1% em 2012, foi este consumo das famílias que garantiu o nosso aumento, o nosso PIB de 0,9%, quase 1%. Se não fosse o consumo das famílias aqui, a gente podia nem ter tido este PIB. Então, foi uma ideia acertada por parte do Banco Central de reduzir a taxa de juros ao longo de 2012, ok? Muito bem. Serviços do terceiro setor, a gente está vendo aqui 1,7%. Agora, exportações deveria ter contribuído mais. Por que, professor? Nossas exportações cresceram apenas 0,5%, apenas 0,5% em 2012 em relação a 2011. Olha, pessoal, a resposta é simples. Estamos dentro de uma crise internacional. Europa, Estados Unidos, os países que importam o nosso produto, eles estão comprando menos. E se eles estão comprando menos, estamos exportando menos. Então, o nosso crescimento das exportações ele foi pífio, muito pequeno, apenas 0,5%. Também não é uma boa notícia.
Claro, implica aqui também a questão do câmbio, né? A gente sabe que quando nós temos um câmbio favorável, exporta-se mais, tá? Então, quando nós temos o real desvalorizado e, portanto, o dólar mais valorizado, a tendência é aumentar as exportações, as empresas vão exportar mais, tá? Mas, em compensação, caem nossas importações. Com o dólar elevado, as empresas vão importar menos, ok? Vão comprar menos lá fora. Então tem todas essas implicações aí que a gente está falando por alto aqui nessa parte de exportação e importação. Não é hora de analisar essa questão cambial. Isso já foi analisado em nossas aulas de conhecimentos bancários. O que a gente quer aqui é uma interpretação do nosso PIB. Por que crescemos apenas 0,9% em 2012? É isso que a prova quer saber, tá? Então está aqui. Consumo das famílias, eu já disse para vocês a respeito desses componentes: indústria, agropecuária e investimentos. Olha, a indústria apenas 0,8%. A gente espera que em 2013 isso vá melhorar, tá? Há situações aí, a gente vai analisar algumas situações aí, algumas medidas que o governo federal já tomou e que elas vão surtir efeito ao longo de 2013 e poderão sim reverter esse quadro. Por exemplo, desoneração da folha de pagamento, nós teremos uma aula só sobre isso, tá? O governo desonerou a folha de pagamento, reduzindo alguns tributos, tá? Desoneração da cesta básica, queda de impostos federais, teve imposto federal que o governo zero de taxa, para que a cesta básica, os produtos básicos da alimentação do convívio do trabalhador fosse menor. Então, nós temos essa análise em outras aulas seguintes aí. Mas também temos aumento do preço do combustível, que a gente vai analisar também numa aula seguinte, e isso já contribui contra essa questão aqui do consumo, né? Ok. Bom, é isso que a gente viu, o crescimento, e a gente viu o PIB. A gente vai agora, eu já falei isso aqui também, houve um aumento do consumo das famílias, e aí vamos fazer agora uma análise melhor disso aqui. Porque você pode olhar, professor, por que nosso PIB foi 0,9, foi um PIB fraquinho, mas mesmo assim houve queda do desemprego? Vamos analisar isso aí melhor agora.